Salve predadores, aqui quem fala é o Predador X e hoje pessoal, nós estamos aqui para um vídeo diferente, não é um vídeo de uma gameplay, e sim um vídeo contando sobre a história de um jogo, a história de Slender: The Arrival. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo quando eu estava ajudando meu irmão a platinar o Slender: The Arrival. E quando a gente estava pegando o troféu Crybaby, apareceu essa imagem. Uma imagem simples, uma família em um campo. Mas no contexto que o jogo nos entrega, fica um pouco perturbador. Eu até deixaria de lado, só que como eu já tinha zerado esse jogo 2 vezes e nunca tinha acontecido, eu fiz uma pesquisa para ver se mais gente tinha visto. Nos vídeos que eu vi, ninguém tinha visto. Mas eu tinha achado um vídeo que também apareceu essa imagem. Só que parece que o cara que gravou, ele não percebeu a presença dessa imagem lá. Mas então eu resolvi pesquisar para saber sobre o que se trata. E nisso me deu a ideia de fazer um vídeo sobre a história do jogo inteiro para ficar mais fácil de entender. Mas antes de ir pro vídeo, eu preciso falar que teve um processo meio Sherlock Holmes para saber o que era essa imagem. Eu fiz pesquisa por imagem e não achei nada. Um amigo meu do grupo também fez, ele não achou também nada. Até que uma amiga nossa, Yoko, ela estava lá e ela fez uma pesquisa reversa pelo Google. Eu não faço ideia como que faz isso, mas ela fez. E ela encontrou um povo discutindo sobre o que poderia ser essa imagem. Aí me veio a ideia de gravar esse vídeo. Então, bora lá. O Slenderman é uma criatura antiga, misteriosa, cuja existência é percebida só por algumas pessoas. De acordo com o tempo, vários casos de desaparecimento ocorreram, e mensagens estranhas e símbolos revelam a característica desse monstro. Um homem de pernas e braços longos e um corpo magro, que normalmente veste preto e persegue adulto e principalmente crianças. Muitas famílias sofreram bastante nas mãos de Slenderman, mas uma delas é a família Matheson. Os integrantes dessa família moravam em uma chácara em Oakside. Nessa mesma região, em 1895, a mineradora Coleman foi inaugurada após comprar parte das terras do parque de Oakside. Esse novo empreendimento rendeu à região emprego e prosperidade, porém algo de ruim se escondia naquela floresta. Em busca de uma vida melhor, Freda Matheson se mudou para a chácara em Oakside juntamente com a sua família. Na região estavam ocorrendo alguns casos de desaparecimento de crianças. Freda escutou as histórias a respeito de Slenderman e resolveu investigar. As crianças sabiam que um homem estranho ficava as observando durante as brincadeiras. No ano de 1905, Rose e Meg Matheson desapareceram misteriosamente. Freda já estava convencida que algo obscuro estava envolvendo esses desaparecimentos. Ela tentou conversar com a sua irmã Francisca através de cartas, mas a mesma não acreditou que as lendas fossem verdadeiras. Dizem que o fogo serve como um bom purificador de pecados. Em um ato de desespero, Freda, que já não tinha mais nada a perder, botou fogo em sua casa, com ela dentro, em busca de destruir a criatura demoníaca de vez. Slenderman já estava a cercando por um tempo, e ela percebeu que dessa forma ninguém mais iria sofrer da mesma dor que ela se a criatura fosse eliminada. Freda, antes de atear fogo na própria casa, escreveu uma carta. Abre aspas. Eu busco somente a salvação para mim mesma e para minha família daquele demônio enviado para atormentar minha vida. Eu trouxe a ira do demônio para minha família. Eu que trouxe. Eu saí em busca desse demônio. Eu o trouxe para as nossas vidas. Eu invoquei a sua chegada. Como eu pude ser tão cego ao ponto de despertar tanta crueldade? Por que eu não deixei de lado essas lendas antigas? Eu sozinha deveria carregar esse fardo. Por que meus netos devem sofrer pela minha imprudência? Eles nunca voltarão para casa. Aquela criatura demoníaca os tem agora. Todos nós precisamos carregar esse fardo. Nós todos precisamos nos arrepender de nossa própria ignorância e livrar o mundo da existência deste demônio para sempre. Ninguém mais deveria confrontar novamente esse mal. Ele morrerá conosco.
Que o fogo purifique nossas almas e queime nossos pecados. Freda Martenson. Algum tempo se passou após a tragédia de 1905. A chácara da família Martenson agora é abrigada por Charlie, sua esposa Diane e seu filho, Charlie Jr. Em um certo dia, o pequeno Charlie, juntamente com seus pais, saíram para um piquenique na praia. Enquanto os pais estavam distraídos, o pequeno Charlie se maravilhou com uma trilha de brinquedos que o levou até a floresta. Ao alcançar o último brinquedo, o garoto nota uma presença obscura. Ele agora estava sendo perseguido pelo Slenderman. Em desespero, Charlie corre o mais longe possível da criatura estranha, mas ele acaba sendo encurralado e capturado pelo Slenderman. Já notando a ausência do filho, Charles e Diane procuram pelo garoto, mas não encontram em lugar nenhum. Horas, dias, meses se passaram. Nenhum rastro do garoto foi achado. Movido pelo sentimento de culpa e tristeza, Charles entra em um estado profundo de depressão. Ele perde o emprego. A sua adorável esposa, por fim, não aguentou mais o seu comportamento depressivo e o deixou. Vários cartazes à procura do garoto foram espalhados na região, mas por mais que o pai de Charlie se esforçasse, ele nunca mais viu seu filho. A essa altura, Charles Martenson já sabia que o desaparecimento do filho estaria relacionado à criatura existente nas lendas da região. Por fim, Charles teria se matado ao se queimar junto à sua própria casa. Mais alguns anos se passaram, e dessa vez o destino de 3 amigos de infância se cruzará com a tragédia da família Martenson. Nos tempos antigos, Kate e Carl saíram escondidos pela floresta em busca de aventuras. Naquela época, tudo não passava de uma brincadeira, como no Halloween, onde 2 crianças sozinhas exploravam a floresta e sentiam medo de qualquer barulho que o lugar possa produzir. Em uma certa noite, Kate e Carl foram explorar a floresta, mas algo muito traumático aconteceu com os dois. Eles viram algo que não deveriam ter visto. O trauma dos dois foi tão grande que ambos bloquearam todas as memórias relacionadas ao evento daquela noite. Essa facilmente poderia ser aquelas histórias facilmente esquecidas e sem importância, mas Carl e Kate não estavam em uma floresta qualquer, e sim na mesma habitada pelo Slenderman, perto da antiga propriedade da família Martenson. Carl Ross, também conhecido como CR, já havia crescido e não via sua amiga de infância Kate faz muito tempo. Um certo dia, ele se recordou das aventuras que teve com ela no passado. Carl procurou saber sobre o paradeiro de Kate. Ao ouvir que ela estava passando por alguns problemas fora do normal, CR mandou uma carta para a amiga. Carl estava começando a visualizar algumas alucinações. A princípio ele não deu muita importância. O estranho foi quando Kate resolveu ligar para CR e contou que viu a mesma alucinação. CR começou agora a se preocupar e resolveu se consultar com um médico. Os dois se reencontraram brevemente. Carl informou a Kate que o motivo das alucinações poderiam estar relacionado com um evento traumático que os dois presenciaram no passado. Ele ainda aconselha Kate a solicitar a companhia de sua amiga de infância, Lauren, caso ela se sinta assustada. Tanto Carl quanto Kate ainda são atormentados por vozes e alucinações. Após alguns meses, Carl visitou novamente seu médico, que lhe recomendou enfrentar seus traumas do passado juntamente com Kate. Os dois então resolvem visitar a mesma floresta do passado para que, de alguma forma, se livrar dessas alucinações. Carl foi sozinho investigar o sítio dos Martensons em busca de respostas para suas perguntas a respeito de um misterioso fato ocorrido lá no passado. Lá ele conhece a história trágica dos Martensons. CR sai do lugar às pressas ao ser perseguido por uma criatura estranha. Na verdade, a criatura seria o chamado Proxy de Charlie. As pessoas desaparecidas que foram controladas pelo Slenderman são conhecidas com o nome de Proxy. CR e Kate voltaram para o lugar onde costumavam brincar na infância,
mas o oposto do que eles esperavam acontece. Ambos começam a alucinar ainda mais. CR e Kate, em meio a diversas visões, se separam por um tempo. Kate não se sente segura nem mesmo dentro de sua casa. Ela resolve então sair, pelo menos assim ela teria para onde correr, certo? E novamente ela estava enganada. Kate está perdida em meio às suas alucinações. Está escuro e ela está na floresta. Porém, Kate não está sozinha. Ela está na companhia de Slenderman, que a persegue por onde ela vai. Kate tenta ao máximo se livrar das garras da entidade maligna ao coletar misteriosas páginas com rabiscos referentes ao Slenderman. Após pegar 8 delas, Kate é alcançada por Slenderman. Ele não a mata, já que tem planos para ela no futuro. Kate, ao acordar, corre para sua casa e tranca todas as portas e janelas. Quando ela resolve se trancar em seu quarto, Slenderman reaparece. Em desespero, ela pula pela janela do segundo andar da casa e cai perto do parquinho em seu quintal. CR sai em busca de Kate e acaba encontrando desacordada no parquinho atrás da sua casa. Carl leva ela até o hospital de North Cross para ser tratada. Alguns dias depois, após Kate melhorar, Carl planeja sair para um lugar mais seguro. Kate chama a amiga Lauren para que ela ajude a vender a casa localizada perto da floresta de Oakside. A situação de CR e Kate não é boa. CR chegou a pensar em se matar antes que o Slender o alcance e o transforme em algo pior. Porém, CR acredita ter encontrado uma forma de se livrar desse mal. Ele pede para que Kate o encontre em um lugar e que ela leve material para produzir fogo, fitas para câmera e bateria. Ele também pede para que Kate não fale sobre o que está acontecendo com eles para Lauren. Ao chegar no local prometido, CR tenta convencer Kate que a única forma de se livrarem desse mal para sempre é que os dois se matem pelas chamas do fogo. Dessa forma, Slenderman não poderiam controlá-los. Porém, Kate não aceita essa opção e foge. CR se mata ao botar fogo em si mesmo. Antes de morrer, ele escreve nas paredes o quanto sente muito por não poder ajudar Kate. O carro de Lauren para antes da chegada em seu destino, quando a jovem encontra em seu caminho uma árvore caída na estrada, que a levará para a casa da amiga Kate próxima à floresta. Percebendo que falta pouco para chegar, Lauren sai do carro e continua a pé. Lauren entra na casa, mas não encontra Kate. Então, ela investiga o lugar e encontra diversos desenhos referentes ao Slenderman. No quarto de Kate, esses desenhos estão espalhados por todos os cantos. Entre os desenhos havia uma indicação que ela iria para um lugar seguro, uma torre de rádio, não muito longe de sua casa. Gritos de Kate podem ser escutados perto da floresta. Lauren corre para investigar. No seu caminho, ela encontra alguns geradores de energia que a ajudam a encontrar o caminho, mas ela também percebe que uma presença está vigiando silenciosamente. Na floresta, Lauren encontra a antiga e já destruída casa de Charles Matheson. Dentro dela havia uma criatura. Essa criatura era o proxy de Charlie. Durante toda essa investigação, Lauren havia coletado algumas evidências de conversas entre CR e Kate a respeito do que estava acontecendo com eles. A garota então encontra a entrada do parque de Oakside. Agora ela acha novas pistas do que pode levar até Kate. São páginas com aquelas estranhas gravuras encontradas no quarto de sua amiga. Ao pegar a 8ª página perdida na floresta, Slenderman aparece e tenta capturar Lauren, mas ela acaba escapando e por pouco, ao correr desesperadamente sem rumo. Já é de dia. Lauren acorda em um lugar que não havia visitado antes, perto da agora abandonada mineradora Kuma. Ela percebe que para sair desse lugar deve passar pelos aposentos da mineradora, porém a única forma é através de um elevador, que precisa ser ligado através de 6 geradores espalhados na construção. Ao ligar os geradores, uma criatura humanoide começa a perseguir Lauren. Essa criatura é um Chaser. Ela usa uma roupa com capuz e sua aparência está próxima de um monstro. Além desse proxy, o próprio Slenderman estava tentando impedir que Lauren usasse o elevador.
Foi muito difícil para ela fugir do ataque dos dois, e por muito pouco ela consegue ligar e usar o elevador. Lauren consegue sair da mineradora e encontra algumas gravações de Kate. Ela continua no caminho até encontrar uma caverna que também contém mais informações sobre CR e Kate. Ao sair da caverna, ela percebe que a floresta está pegando fogo. Lauren vai em direção à torre do rádio, vista no horizonte enquanto foge de Slenderman e das próprias chamas do incêndio. Entrando na torre de rádio, Lauren se depara com uma cena trágica. Ela encontra o corpo carbonizado de CR, uma gravação dele tentando convencer Kate de se matar e várias mensagens na parede. Tudo então começa a ficar nublado, imagens estranhas começam a aparecer perante os olhos de Lauren e de repente, ela não estava mais na torre. Ela estava no porão da casa carbonizada dos Masterson. Em frente às escadas do porão, o proxy de Charlie Masterson está pacientemente sentado e observando Lauren. A garota então encontra algumas anotações a respeito do pai de Charlie. Após isso, o proxy de Charlie desaparece. Agora o caminho está livre para o resto da casa. Lauren escuta novamente os gritos de Kate e explora o lugar carbonizado em busca da amiga. No final, ela encontra Kate sentada no chão, aparentemente muito abatida. Lauren chega perto para confortá-la, mas Kate rapidamente toma uma forma de proxy e mata cruelmente Lauren, revelando assim que Kate era o Chaser que a gente encontrou na mineradora Kuma. Algumas pessoas são escolhidas pelo Slenderman para se transformar em proxy, enquanto as outras perecem em sua mão. Salve predadores, aqui tô eu, depois da edição, só pra falar que esse vídeo deu muito trabalho pra fazer e eu gostaria do fundo do meu coração que se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixa o like e compartilha esse vídeo, se inscreve se for novo e também que vocês comentem aí se vocês quiserem mais, que eu trago mais vídeos assim. Eu usei bastante de um site, vou deixar o site na descrição, para falar sobre a história desse jogo e saber que tudo isso começou por causa de uma imagem que apareceu. Agradeço a todos que me ajudaram e me deram essa ideia. E é só isso mesmo. Falou.